E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini com vocês. Hoje nós vamos começar a estudar as reações de óxido-redução e os processos eletroquímicos espontâneos. Eu dividi em várias aulas, tá? A aula número 1, que é essa que a gente vai começar a estudar, a gente vai começar a falar de NOx. O que é NOx? É número de oxidação, tá ok? Então hoje nós vamos aprender aí o número de oxidação, a calcular o número de oxidação. Tem aqui algumas regras que a gente vai ver já já. Então primeiro vamos ver o que é NOx. Ó, NOx corresponde à carga de cada átomo e indica a tendência que os átomos dos elementos têm de perder ou receber. Então nós vamos ver que para saber esse NOx, alguns têm carga fixa, outros a gente vai ter que calcular. Para isso tem as regras. Olha aqui, ó. Regras para a determinação do NOx. Essas regras vocês precisam saber. A gente precisa memorizar essas regras, tá bom? A gente vai precisar delas daqui a pouquinho para fazer alguns exemplos e exercícios. Então essas regras a gente precisa saber, memorizar, tá ok? Beleza, vamos lá então as regras. 1. Alguns metais apresentam NOx fixos em seus compostos. Então nós precisamos gravar esses metais que têm NOx fixo. Não muda. Esse NOx sempre vai ser o mesmo para esses elementos. Então tá aqui, ó. Metais alcalinos, que é o grupo 1 da tabela periódica, a gente já estudou lá atrás. Que é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Todos eles têm NOx ou carga mais 1. A gente sempre vai falar NOx. Mas todos eles, gente, ó, têm carga mais 1. Então, eles têm NOx fixos, lembrando, né? Sempre em compostos. Agora, quando ele estiver sozinho, aí ele já não é mais, ele está num composto, aí não é mais, mais 1. Aqui eu falo na substância simples, ele pode aparecer aqui. Se ele é uma substância simples, a carga dele vai ser 0. Mas, ó, esses metais, quando estão em composto, por exemplo, NaOH, NaCl, aqui LiOH, então sempre ele vai ter NOx fixo, quando ele está em compostos, em substâncias, tá? Então eles terão carga mais 1, sempre. Os metais alcalinos terrosos, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o rádio e o bário, sempre terá a carga mais 2, sempre. Lembra que são em compostos, tá? O alumínio, o zinco e a prata a gente precisa saber também. Nos compostos o alumínio tem carga mais 3, tá aqui, ó. O zinco tem carga mais 2 e a prata tem carga mais 1. Então, primeira coisa, preciso memorizar que nos compostos, por exemplo, como eu falei assim, ó, LiOH. Então, nos compostos, sempre a carga do Li vai ser mais 1. Vamos pegar aí um metal alcalino, ó, MgCl2. Então, a carga desse magnésio sempre vai ser mais 2. Olha no ferro, ó, ferro não, do alumínio. Al2O3, sempre terá cargas mais 3. Então, se eu perguntar qual que é a carga do lítio ali naquele primeiro composto, mais 1. A carga do magnésio nesse composto, mais 2. A carga do alumínio nesse composto, nessa substância, mais 3. Então, grave. Regra 1. Esses metais que eu estou falando têm carga fixa nos compostos, ou na substância. Metais alcalinos, sempre é mais 1. Metais alcalinos terrosos, sempre mais 2. E alumínio mais 3. Zinco mais 2. E prata mais 1. Isso eu preciso saber. Tá ok, pessoal? Anota aí no seu caderno. Que a gente vai precisar já para fazer os exercícios. NOx do hidrogênio. Gente, o NOx do hidrogênio, na maioria dos compostos, ele vai ser mais 1. Somente nos hidretos metálicos. O que são hidretos metálicos? São onde o hidrogênio está ligado aos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Por exemplo, ó, LiH. Outro aqui, ó, MgH2. Então, quando o hidrogênio estiver ligado aos metais alcalinos ou alcalinos terrosos, tá? Chamados hidretos metálicos, a carga do hidrogênio é
menos 1. Em todos os outros compostos, a carga do hidrogênio é mais 1. Então, memoriza aí. NOx do hidrogênio, na maioria dos compostos, mais 1. Somente nos hidretos metálicos, que é quando o hidrogênio está ligado ao metal alcalino ou alcalino terroso, a carga dele é menos 1. Ok, pessoal? Beleza. Grave essas regras. NOx do oxigênio, na maioria dos compostos, vale menos 2. Nos peróxidos, menos 1. Nos superperóxidos, menos meio. E o fluoreto de oxigênio, que é mais 2. A gente precisa gravar mesmo aqui, ó, maioria dos compostos, menos 2. Nos peróxidos, menos 1. Nos superperóxidos, menos meio. E no fluoreto de oxigênio, mais 2. Se vocês não estão lembrando que é peróxido, pega uma videoaula lá atrás que eu falei de óxidos, tá? E para vocês identificarem quais. O mais conhecido de peróxido, ó, é a oxigenada, tá? O mais conhecido. Então, nos peróxidos, oxigênio menos 1, nos superperóxidos, menos meio. Grava esse aqui, ó, no fluoreto de oxigênio, mais 2. Mas na maioria dos compostos, ele vai valer menos 2, ok? Regrinhas para o oxigênio. Agora aqui, ó, NOx das substâncias simples. Como eu falei, qualquer substância que aparecer sozinha é uma substância simples. Eu coloquei H2, Cl2, Ag, Fe. Poderia ser, por exemplo, lítio sozinho. Poderia ser o magnésio sozinho. Então, nas substâncias simples, o NOx de todas as substâncias simples vale 0. Ok? A quinta, em um íon monoatômico, o NOx da carga do próprio íon. Aí eu coloquei, ó, NOx da prata, mais 1 nos compostos, tá? Nos compostos, que eu falo assim, quando ele está sozinho, monoatômico, ele está lá numa reação assim, ó. Por exemplo, Fe mais 2, aí a gente coloca assim, aqui vai estar o Fe mais 3, por exemplo, numa reação. Então aqui ele vai te dar já a carga desse íon monoatômico, tá? Então vai estar a própria carga dele numa reação. Eu coloquei lá o Ag1+, Fe2+, oxigênio 2-, tá? Então, se tiver numa equação química, ele já vai estar com a sua carga. Tudo bem? Essas são algumas regras que nós precisamos guardar, tá? Primeiro, são alguns metais que precisa saber as cargas, né? Alcalinos mais 1, alcalinos terrosos mais 2, alumínio, zinco e prata também tem que saber, lá o alumínio mais 3, zinco mais 2, prata mais 1. Do hidrogênio, na maioria dos compostos, ele vale mais 1, somente nos hidretos metálicos ele vale menos 1. Na maioria dos compostos, o oxigênio vale menos 2, aqui com algumas exceções, né? Nos peróxido, superperóxido e fluoreto de oxigênio. Aqui os NOx da substância simples é 0. E aqui o íon tem a própria carga que vai estar lá numa reação. Tá ok? Já já eu volto com outras regras. Vamos às outras regras então. Olha aqui a sexta, ó. Em uma espécie química neutra, a soma do NOx total para todos os átomos participantes é igual a 0. Porque tem alguns elementos, ou melhor, vários elementos, a maioria dos elementos, nós não sabemos as cargas. Então, nós vamos precisar descobrir, as cargas que eu falo é o NOx. Então, olha aqui, ó. Coloquei aqui, ó, KNO3, o CaSO4 e o H3PO4. Então, aqui nesse aqui, ó, eu não falei nada do nitrogênio até agora. Eu não falei nada do enxofre. Eu não falei nada do fósforo. Então, ele vai falar, calcule a carga do nitrogênio nos seguintes compostos. Ou NOx do nitrogênio nos seguintes compostos. Então, tá aqui, ó, nitrogênio eu vou calcular. Calcule a carga do enxofre nesse composto. Calcule a carga do fósforo nesse composto. É assim que ele vai pedir. Então, olha só. Sabendo as regras, eu sei a carga do potássio e eu sei a carga do oxigênio. Ó, com as regras, hein? Sei a carga do cálcio, sei a carga do oxigênio. Você que está com as regras aí, já vai procurando quanto vale essas cargas lá no seu caderno, nas suas anotações. A carga do hidrogênio a gente sabe,
e a carga do oxigênio a gente sabe. Então, se você já copiou as regras, você vai olhar lá. Por exemplo, potássio. Você vai ver que está na primeira regra. O potássio é um metal alcalino. Procura aí, vê quanto que é o potássio, a carga do potássio NOx. Acharam? Do grupo 1, né? Todos os elementos do grupo 1 vale mais 1. É isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui a carga mais 1. E do oxigênio? Dá uma olhadinha aí. Quanto vale o oxigênio na maioria das substâncias? Achou? Procura aí. Para a videoaula, dá uma olhada aí. Viram? Então tá. Menos 2. Professor, mas e do nitrogênio? Então, do nitrogênio não tem regra. A gente vai calcular ele. Ele vale X. Sabendo a do potássio, sabendo do oxigênio, nós vamos aplicar essa regrinha. A soma do NOx total para todos os elementos é igual a 0. Então, olha o que eu vou fazer. Quando eu não tenho número nenhum aqui, ó, é 1. Então, eu tenho 1 potássio, eu tenho 1 hidrogênio, tenho 1 potássio, tenho 1 nitrogênio e tenho 3 oxigênios. Vamos fazer a continha, ó. Sempre você faz assim, ó. 1 vezes mais 1. Sempre o número de baixo multiplicado pelo número de cima. Então, 1 vezes mais 1 deu mais 1. Agora aqui, ó. 1 vezes x, ó. 1 nitrogênio vezes x vale x. Agora, 3 oxigênios vezes menos 2 vai dar menos 6. Então, o que eu fiz? Eu peguei o número de baixo e multipliquei pela carga dele, pelo NOx dele, ó. 1 vezes 1 deu 1. Do nitrogênio agora, ó. 1 vezes x deu x. Ó o oxigênio. 3 vezes menos 2, menos 6. Vou descobrir o valor do x. Então, eu tenho 1 e devo 5, então vai ficar x menos 5 igual a 0. Então, x vale mais 5. Pronto! Porque tem muitos elementos que o NOx tem uma variação do número de NOx. Então, por exemplo, acabei de achar no nitrogênio nessa substância. O nitrogênio em outras substâncias tem outro NOx, tá? Só aqueles que eu já ensinei que tem NOx fixo, que a gente precisa memorizar. Os outros a gente calcula. Então, vamos lembrar. Eu sabia do potássio, coloquei em preto ali mais 1. Sabia do oxigênio, coloquei menos 2. Fiz as continhas, ó. Potássio tem 1 vezes 1, deu 1. Nitrogênio, 1 vezes x, deu x. Oxigênio, eu tinha 3 oxigênios, vezes menos 2, menos 6. Ok, pessoal? Fiz a continha, ó. Tenho 1 e devo 6, devo 5. Passei para o outro lado. Então, o NOx do nitrogênio vale mais 5. Ok? Agora, nesse aqui, nós vamos calcular do enxofre. Olha aí, cálcio. Está na regrinha 1. Cálcio é um metal alcalino terroso. Ele é do grupo 2. Se ele é do grupo 2, a carga dele é... Quanto, pessoal? Dá uma olhada aí, na regra 1. Isso, o pessoal já está sabendo aí, ó. Mais 2. Do enxofre, eu não falei nada do enxofre aí, então nós não sabemos o NOx do enxofre. Então, a gente coloca X. E do oxigênio, na maioria dos compostos, ele vale menos 2. Ótimo. Agora eu vou colocar aqui embaixo, ó. Cálcio eu só tenho 1, enxofre eu só tenho 1, oxigênio eu tenho 4. Então, olha como é que eu faço. 1 vezes 2, então deu mais 2. 1 vezes x deu mais x. 4 vezes menos 2, menos 8, igual a 0. Vamos de novo? Eu sabia do cálcio, mais 2. Regra 1. Oxigênio na maioria das substâncias, menos 2. O enxofre eu não sei, x. Aí eu faço, ó. 1 vezes 2, 2. O enxofre só tem um também, ó. S, né? 1 vezes x, x. O oxigênio tem 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, se eu tenho 2 e devo 8, eu vou ficar devendo 6. Então, x deu mais 6. Pronto. Calculei o NOx do enxofre. Professor, o NOx do enxofre sempre vai ser mais 6? Não. O NOx do nitrogênio sempre vai ser mais 5? Não. Vai depender de cada composto, tá? Os que eu falei nas regras, sempre fixo, tá? Daqueles valores lá que eu falei. Dependendo do oxigênio, depende um pouco.
porque tem os peróxido, óxido, fluoreto de oxigênio, e também do hidrogênio, lembra? O hidrogênio a maioria é mais um, e nos hidretos metálicos é menos um. Então, sabendo essas regrinhas, a gente faz qualquer um desses. Olha o próximo. Hidrogênio, que eu falei, na maioria das substâncias ele vale mais um. Do fósforo eu não sei, X. Do oxigênio, na maioria ele vale menos 2. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho, ó, um fósforo e eu tenho 4 oxigênios. Vamos fazer as continhas, ó. 3 vezes 1, mais 3. 1 vezes x, mais x. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, é sempre o número que está aqui de baixo multiplicado pela carga dele. Então, lá, 3 vezes 1, 3. O P, que é o fósforo, só tem 1. 1 vezes x, x. O oxigênio tem 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8, que dá 0. Fazendo as continhas, eu tenho 3 e devo 8. Vou ficar devendo 5. Então, nesse caso aqui, o fósforo vale mais 5. Lembrando, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo sempre serão esses valores? Não, vai depender de cada substância. Tá ok, pessoal? Beleza? Então, você vai lembrar que numa substância química, numa espécie química neutra, num composto, tá? A soma do NOx sempre vai ser aqui, ó, tá vendo? Ó, igual a 0. Essa foi a regrinha 6. Olha a 7. Agora, em um íon poliatômico, tá vendo? Ó, tem 2 átomos ou mais, tá? Coloquei vários exemplos aqui. 2 elementos, no caso, né? Átomos tem mais, 2 elementos. Então, lá, em um íon poliatômico, a soma do NOx para todos os átomos participantes é igual à carga do íon. Então, aqui, ó, na 6, era sempre igual a 0. Aqui não, ó. Aqui vai ser igual à carga do íon. Ah, professor, então quando ele já dá a carga do íon, vai ser igual aqui, por exemplo, a menos 3, esse outro vai ser igual a menos 2 e esse vai ser igual a mais 1, ou a 1. Então, quando o composto é neutro, ó, sempre é 0. Eu coloquei todas as cargas. Agora, quando ele te der um íon poliatômico, já vai vir esse valor. Qual que é a dica que eu dou? A dica que eu dou é você colocar um parênteses aqui, ó. Porque aquele 3, ó, ele vai ficar fora, ele não pertence ao oxigênio. Aquele 2, ó, coloca um parênteses. Ele não é desse oxigênio, ele é do íon poliatômico, tá? E aqui também, ó, coloca um parênteses. Colocando esse parênteses, em vez de eu colocar igual a 0, eu vou colocar igual a esse número que está aqui fora do parênteses. Colocando parênteses vai facilitar a tua vida. Tá ok, pessoal? Beleza? Então aqui, ó, eu não sei o do fósforo, é x. Mas do oxigênio eu sei, que é menos 2. Do cromo aqui eu não sei, é x. Do oxigênio eu sei, que é menos 2. Do nitrogênio eu não sei, é x. Mas do hidrogênio é mais 1. Então, olha só. Eu sabia do oxigênio, consigo achar o do fósforo. Eu sabia do oxigênio, eu consigo achar o fósforo. Eu sabia do hidrogênio, eu consigo achar o nitrogênio. Tá ok, pessoal? Qual é a diferença da regra 6? Aqui na regra 6, ó, eu igualava a 0. Agora aqui eu vou igualar a carga do íon. Então, vamos lá, ó. Lembrando, quando não tem nada aqui é 1. Então, vamos fazer as continhas, ó. 1 vezes x, x. 4 vezes menos 2, menos 8. Igual a quanto agora, gente? Menos 3. Vira a diferença? Aqui a regrinha continua igual, ó. 1 vezes x, 4 vezes menos 2, menos 8. Em vez de eu igualar a 0, eu igualo a carga que estava ali. Que aqui no caso é menos 3. Aí eu vou passar menos 3 mais 8. Então x é mais 5. Professor, mas aqui o fósforo deu 5, aqui também deu 5. Coincidência, tá? Ele pode dar outros valores. Agora, olha aqui o cromo. A gente vai achar o cromo, ó. 2 vezes x.
2x. 7 vezes menos 2, menos 14, igual a menos 2. Então, vamos de novo, ó. 2 vezes x, 2x. 7 vezes menos 2, menos 14. Igual a carga do íon que está ali fora, menos 2. Então, ficou 2x é igual a menos 2 mais 14. 2x vale 12. X vai ser 12 sobre 2. X, então, deu mais 6. Tá ok, pessoal? Muito bom. Para terminar aqui, a regrinha 7. 1 vezes x, x. 4 vezes 1, mais 4, igual a mais 1. Passo o 4 para lá, x vai ficar mais 1, menos 4. X igual a menos 3. Vamos de novo? Olha lá, ó. Nitrogênio é 1, 1 vezes x, x. 4 vezes 1, 4, igual a 1. Tá vendo? Passou o 4 para lá, ficou menos 4 mais 1 deu menos 3. Olha o nitrogênio que eu falei, ó. Nesse íon composto aqui, ou poliatômico, vale menos 3. O nitrogênio, ó. Nesse item A aqui, ó, o nitrogênio vale 5. Tá vendo? Há uma variação de carga dependendo do composto que ele tá. Ok? Então, com isso, nós terminamos as regras. Tem mais algumas coisinhas que eu vou falar nos exercícios que também dá para usar como regra. Mas, no geral, são essas regras. E eu fiz já alguns exemplos aqui para vocês para utilizar essas regras 6 e 7. Já já eu vou voltar com os exercícios para vocês. Vamos aos exercícios, então. Olha lá. Para todos os elementos apresentados nos compostos a seguir, indique o número de oxidação. Como eu dividi em várias aulas, a aula 1, 2 e 3 é uma sequência. Então, eu comecei com esse exercício 1. Na aula 2, a gente vai fazer o exercício 2, 3 e 4. E na aula 3, a gente vai fazer o exercício 5 e 6. Tá? Então, eu fiz vários, a gente vai fazer vários exercícios. Mas como é uma sequência de aulas, eu coloquei já na sequência os exercícios tudo em sequência. Ok, pessoal? Beleza. Então, ele quer saber o NOx de todas essas substâncias, tá? Então, por exemplo, o zinco e o oxigênio. Pelas regras, a gente já consegue saber. Dá uma olhada aí nas regras, se você sabe a carga do zinco ou o NOx do zinco. Você vai ver que está na regra 1. Procura aí na regra 1 qual que é o NOx do zinco. Isso mesmo. Mais 2 ou 2 mais, tanto faz, viu, gente? O pessoal costuma pôr 2 mais. Oxigênio também está numa das regras aí. Na maioria das substâncias ele vale 2 menos. Então nisso eu não precisei calcular. Eu já sabia, eu já tinha memorizado as regras. E sabendo das regras a gente já coloca aí os NOx dos elementos. Tá ok, pessoal? Muito bem. O sódio eu não sei. Sei? Ah, sabe sim. Tá lá na regra 1. Dá uma olhada aí. Isso mesmo. Mais 1 ou 1 mais, tanto faz. E o enxofre? O enxofre eu não sei. Então eu coloco X. Então quando eu não sei eu faço a regrinha. Eu pego o número de baixo, multiplico pela carga que ele tem. Então quando eu não tenho nada ali eu coloquei 1. Então olha lá, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes x, x. Como não tinha nenhuma carga aqui, era uma substância neutra, né? Ele estava escrito assim, ó, Na2S. Não tem nenhuma carga, então ele é neutro. A soma, então, de todas essas cargas é igual a 0. Então, o x vai valer menos 2. Então, a carga do enxofre vale menos 2 e a do sódio vale mais 1. Ok, pessoal? Muito bom. Do carbono, nós também não sabemos. Se você olhar nas regrinhas, não tem. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca X. O oxigênio, nós sabemos, na maioria das substâncias, ele vale menos 2. Então, quando eu não sei, a substância é neutra, a gente vai calcular igualando a 0. Então, aqui, ó, 1 vezes X, 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Igual a 0. Passa o 4 para cá, então a carga do carbono vale mais 4. Então, eu calculei a do carbono mais 4, a do oxigênio eu sabia que era menos 2. Ok, pessoal?
Beleza? Muito bem, vamos para os outros aqui, ó. A do ferro, gente, eu também não sei, então eu coloco X. A do oxigênio, vocês sabem. Na maioria das substâncias, ele vale menos 2. Então, tá aqui, ó, menos 2. Então, eu faço a regrinha. Se o ferro eu não sei e o oxigênio eu sei, é só fazer, ó. 2 vezes X, 3 vezes menos 2, menos 6. 2x igual a 6. X é 6 dividido por 2. Então, x é mais 3. Ficou claro, pessoal? Sabendo as regras, você consegue fazer os exercícios. Não sabendo as regras, aí complica. Por isso que eu passei as regras e falei que vocês têm que memorizar essas regras. Sabendo as cargas aí desses todos que a gente estudou nas regras, a gente faz qualquer exercício. Tá ok, pessoal? Muito bem. Potássio, vocês sabem. Procura aí, por favor. Vê aqui que regra que ele dá. E qual a carga dele. Acharam? Isto. O pessoal já falou aí, ó. Mais um. Nitrogênio. Procura o nitrogênio aí. Vê se vocês acham. Nas regras. Não tem. Então, se não tem, vale X. E o oxigênio, a gente já falou várias vezes hoje. O oxigênio, a maioria das substâncias, ele vale menos 2. Lembra sempre, viu, gente? Quando não tem nada aqui, ó, é 1, ó. Coloca um aqui, ó, para não confundir. Aí só fazer, ó, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes x é x, 2 vezes menos 2, menos 4. 1 menos 4, menos 3. Então, o x vale mais 3. Então, olha que legal. Eu sabia a carga do potássio. Eu sabia a carga do oxigênio. Então, se eu sei a carga do potássio e do oxigênio, eu consegui achar do enxofre. Como eu fiz? 1 vezes 1 para o potássio. Para o nitrogênio, 1 vezes x. E para o oxigênio, 2 vezes menos 2, menos 4, igualei a 0. Eu tenho 1 e devo 4, fiquei devendo 3, passei para o outro lado, encontrei a carga do nitrogênio. Ok, pessoal? Beleza? Vamos para o próximo agora. Eu não sei a do nitrogênio, eu sei a do hidrogênio. E aqui teve um probleminha, gente, eu não sei a do cloro também. Mas tem uma regrinha que eu não coloquei e eu deixei para falar agora, tá? Porque só vale nessa situação. Ó, quando qualquer halogênio, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, o asfalto também, mas ele quase não aparece. Então, flúor, cloro, bromo e iodo, que é o grupo 17 ou 7A, se ele tiver do lado direito da fórmula, ele vai valer menos 1. Então, só vale essa carga se ele estiver aqui, ó, do lado direito da fórmula. Então, esses aqui são os halogênios, ó. Os halogênios estão lá na tabela periódica. Os halogênios, grupo 17 ou 7A, que são os halogênios. Quanto ele vale? Menos 1. Somente se ele estiver do lado direito da fórmula. E nesse caso, ele está do lado direito da fórmula. Então, eu posso tirar esse x aqui, ó, e colocar menos 1. Mas somente para essa condição, viu, gente? Se eu tiver assim, por exemplo, ó, HClO4. O cloro aqui não está no lado direito da fórmula. Se ele não está do lado direito da fórmula, ele não vale menos 1. Você teria que calcular ele. Ok, pessoal? Então, é uma regrinha que eu não coloquei, mas eu deixei para falar agora no exercício. Pode ser como mais uma regra, tá? A regra 8. Quando eu tenho os halogênios do lado direito da fórmula, você pode falar que ele vale menos 1. Sabendo isso, a gente consegue fazer agora, ó. Nitrogênio, quando não tem nada, é 1. Cloro, quando não tem nada, é 1. Então, ficou 1 vezes 1 é x. 4 vezes mais 1 deu 4. 1 vezes menos 1 deu menos 1. Então, isso aqui deu x. Eu tenho 4 e devo 1, vai ficar mais 3. Então, o x vai dar menos 3. Tá aí. Ok, pessoal? Muito bem.
Vamos para o próximo agora. Ô, professor, agora tem parênteses aqui. Não tem problema, tira o parênteses, ó. Fica Ca, quando não tem nada aqui no nitrogênio, ó. Aqui é o nitrogênio. Deixa eu destacar o nitrogênio aqui, ó. Quando não tem nada é 1. Então você vai fazer 1 vezes 2. Tem parênteses, é igual na matemática, a gente faz vezes, tá bom? Então vai ficar Ca, N2. Agora você faz assim, ó. 3 vezes 2, 6. O6. Tá ok, pessoal? Então tira do parênteses que facilita a resolução, tá? Então, ó, tinha 1 nitrogênio, vezes 2 deu 2. Tinha 3 oxigênio, 3 vezes 2, 6. Agora eu coloco as cargas. Quais que são as cargas? Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo aqui para pôr os NOx deles. Então ficou assim, ó. Ca, N2, O6. A do cálcio. Procura aí, pessoal. Vê qual regrinha que tá. Acharam? Tá na primeira regrinha, é isso mesmo. Então ele vale mais 2, porque ele é um metal alcalino terroso. O nitrogênio nós não sabemos, então ele vale X. O oxigênio a gente sabe que na maioria dos compostos ele vale menos 2. Ok? Muito bom. Então aqui ficou, ó, quando não tem nada eu já falei para vocês, ó, é 1. Então você faz 1 vezes 2, 2. Aqui, ó, 2 vezes X, 2x. 6 vezes menos 2, menos 12, igual a 0. Porque é uma substância neutra. É igual a 0. Então vai ficar, ó, 2 menos 12 vai dar menos 10. Passa para lá, vai dar 10. Então vai ficar 2x igual a 10. X é igual a 10 por 2. Então x vale mais 5. Ok, pessoal? Muito bom. Aqui tem uma outra regrinha também, ó, porque eu não falei do chumbo e não falei do enxofre. Mas você vai lembrar, lá no estudo dos ácidos, quando eu tinha o ácido fúrico H2SO4, se ionizava desse jeito aqui, ó, o H2SO4. Se ionizava, ficava 2H+, mais SO4 menos 2. Então a carga desse SO4 vale menos 2. Ixi, professor, às vezes precisa saber de algumas coisas mais. Sim, coisas que nós já estudamos lá nos ácidos, que é a ionização. Então, quando você vê que SO4, quando você vê PO4, NO3, que são os mais famosos, você tem que saber as cargas dele. Ó, o SO4, a carga é menos 2, o PO4, a carga é menos 3, do NO3, a carga é menos 1, ou 1 menos, tanto faz. Esses são os principais, tá? Mas tem outros, que eles ionizando eu sei a carga desses ânions aqui. Então, sabendo isso, que todo esse composto vale menos 2, então esse chumbo aqui vale mais 2. Tá bom, pessoal? Então, esses aqui são os mais comuns, tá? Os compostos mais comuns. Que se a gente não sabe a carga do outro, a gente precisa saber a carga desse íon composto. Já esse aqui, tá vendo? É um íon composto, né? Poliatômico, e ele deu a carga. Qual é a regrinha? Regrinha não. Qual a facilidade que eu falei que tinha que fazer uma coisinha para ficar mais fácil? Lembraram? Colocar o parênteses. Ó, coloca o parênteses. Que aí você vai igualar a carga que está do íon ali. Não vai me confundir que esse menos 2 ou 2 menos é do oxigênio. Se ele deu ali, é do íon todo, tá bom? Então, do enxofre eu não sei é x, do oxigênio é menos 2, então eu faço 1 vezes x, 4 vezes menos 2 é menos 8, agora igual a menos 2. Passo o 8 para lá, então x vale mais 6. Então a carga do enxofre vale mais 6. Ok, pessoal? Beleza? E por último o cloro. Professor, o cloro é uma substância simples. Então eu sei, toda substância simples, o NOx é 0. Então com isso, dessa sequência, dessas 3 primeiras aulas, que eu vou falar de NOx, depois eu vou falar de redução e oxidação, e depois por finalmente eu vou falar do balanceamento de óxido e redução, eu vou dar uma sequência aí de 6 exercícios. Aqui eu dei um, né, com vários itens, e depois eu vou passar outros para vocês, tá ok? Então, com isso, nós fechamos a aula 1, que é o cálculo, né, determinação do NOx. Lembrando, tem que saber as regras direitinho. Aquelas regras
Você sabendo essas regras, você consegue calcular qualquer NOx de qualquer elemento. Tá ok, pessoal? Então por hoje é isso, bons estudos e até a próxima aula.